Eu sou Vitória e tenho 32 anos. Meu marido, milionário, acabou de me chamar de estéril na frente de um tribunal lotado, alegando que eu o prendi em um casamento sem filhos. O advogado dele já estava puxando documentos para provar como minha infertilidade violava nosso pacto antenupcial. Cristiano estava ali, em seu terno de R$ 10.000, interpretando o papel de marido arrasado, cujos sonhos de paternidade haviam sido destruídos por sua esposa defeituosa. O juiz parecia compreensivo. A plateia estava adorando. E eu? Eu enfiei a mão na minha bolsa e sorri. Deixe-me voltar 3 anos para mostrar como eu acabei casada com um farsante completo. Imagine a cena. Eu estava trabalhando como coordenadora de eventos em um hotel boutique sofisticado nos Jardins, em São Paulo, quando Cristiano Matos entrou na minha vida como se tivesse saído de um romance. 1,85 m de altura, cabelo grisalho, olhos azuis, que derreteriam geleiras e um sorriso que provavelmente custou mais do que meu carro. Ele estava planejando o gala anual da empresa dele, e para minha sorte, fui designada para realizar todos os seus desejos. Preciso que isso seja perfeito, ele me disse durante nossa primeira reunião, inclinado sobre minha mesa com aqueles olhos intensos. Dinheiro não é problema. Famosa última frase, não é? Mas naquela época, eu estava completamente deslumbrada. Esse homem enviou flores para meu minúsculo apartamento todos os dias por uma semana. Ele me levou a restaurantes onde os garçons sabiam o nome dele, e o vinho custava mais do que meu aluguel mensal. Quando ele me pediu em casamento na varanda de sua cobertura, com vista panorâmica para a cidade, com um anel que poderia ter financiado um município pequeno, eu pensei que tinha ganhado na loteria dos relacionamentos. O casamento foi como um conto de fadas. Cristiano não economizou em nada. Vestido de grife, cerimonialista celebridade, uma lista de convidados que parecia a Forbes Brasil. A mãe dele, Eliana, voou da Califórnia usando joias suficientes para abastecer uma loja da H. Stern. Seu sócio, Marcelo, fez um brinde emocionante sobre amizade e sucesso que fez todos levantarem suas taças. Eu me senti a Cinderela, finalmente tendo o seu final feliz. Mas contos de fadas não preparam você para o que acontece quando o relógio bate meia-noite e seu príncipe vira um sapo. Na verdade, isso é injusto com os sapos. Pelo menos os sapos são honestos sobre o que são. O primeiro sinal de alerta deveria ter sido nossa lua de mel em um resort de luxo em Trancoso, na Bahia. Estávamos em uma suíte incrível, com vista para a mata que se estendia por quilômetros. E eu estava praticamente radiante de felicidade, de recém-casada. Cristiano, eu disse durante o café da manhã em nosso terraço particular. Tenho pensado em começar uma família. Talvez pudéssemos começar a tentar quando voltarmos. A xícara de café dele parou a meio caminho dos lábios, como se eu tivesse sugerido sacrificar um bode. Isso é maravilhoso, querida. Mas não vamos apressar nada, devemos aproveitar primeiro o casamento. Razoável, certo? Exceto que aproveitar o casamento aparentemente significava Cristiano trabalhando 16 horas por dia, enquanto eu decorava nossa cobertura e planejava jantares para os associados de negócios dele. Toda vez que eu mencionava filhos, ele tinha uma nova desculpa pronta, como se tivesse ensaiado na frente do espelho. A empresa estava expandindo, o mercado estava volátil. Ele queria me levar para Paris primeiro, ou Tóquio, ou Marte, qualquer lugar que ele pudesse pensar para mudar de assunto. Mas aquelas viagens eram absolutamente perfeitas. Cristiano se transformava de volta no príncipe encantado. Ele segurava minha mão enquanto visitávamos o MASP, me beijava na ponte estaiada ao pôr do sol, postava fotos românticas nas redes sociais com legendas sobre sua linda esposa. Os seguidores dele adoravam, comentando sobre metas de relacionamento e perguntando quando teríamos bebês. Quem dera eles pudessem nos ver a portas fechadas, onde meu marido me tratava como um móvel caro, bonita de se olhar, mas sem muita função. No momento em que voltávamos de qualquer viagem, Cristiano desaparecia mais rápido do que minhas esperanças pelo nosso casamento. O escritório dele virou seu santuário, a academia, o segundo lar dele, e nosso quarto parecia um museu, lindo, mas completamente intocável. Quando eu tentava iniciar qualquer tipo de intimidade,
Ele subitamente se lembrava de um e-mail urgente que exigia sua atenção imediata, porque aparentemente as flutuações do mercado não podiam esperar até que sua esposa se sentisse amada. Comecei a dar desculpas para ele como se fosse meu trabalho de meio período. Homens bem-sucedidos têm agendas exigentes, eu dizia a mim mesma. Ele está construindo um império, e isso exige sacrifício. Mais tarde da noite, olhando para o teto de nossa cama king size, enquanto ele dormia de costas para mim, eu não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental estava errado. E por algo, quero dizer tudo. Minha amiga Raquel, uma enfermeira que me conhecia desde a faculdade, foi a primeira pessoa a apontar o óbvio. Vitória, você parece exausta, ela disse durante um de nossos brunches mensais, estudando meu rosto como se eu fosse uma de suas pacientes. Qual foi a última vez que você e Cristiano tiveram uma conversa de verdade? A gente conversa o tempo todo, eu protestei. Mas até eu pude ouvir como aquilo soava vazio. Era como dizer que respirávamos o mesmo ar. Obviamente conversam sobre o quê? O trabalho dele? Sua agenda social? Qual foi a última vez que ele perguntou como você se sentia sobre algo que realmente importa para você? Eu não consegui responder, porque não conseguia me lembrar. Cristiano tinha dominado a arte de conversar sem realmente se comunicar, como um político, mas com cabelo melhor e intenções piores. Ele perguntava sobre o meu dia enquanto rolava a tela do celular. Elogiava minha aparência para consumo público. Mas no privado eu poderia muito bem ser o papel de parede. O ponto de ruptura veio no nosso segundo aniversário. Eu havia planejado uma noite romântica. O restaurante favorito dele, uma garrafa de vinho que havíamos compartilhado na noite de núpcias. Lingerie, que custou mais do que a hipoteca da maioria das pessoas. Eu queria me sentir conectada ao meu marido novamente, para lembrar por que havíamos nos apaixonado em primeiro lugar. Cristiano chegou em casa 3 horas atrasado. Desculpe, querida, ele disse, afrouxando a gravata sem realmente olhar para mim. Marcelo e eu estávamos revisando as projeções trimestrais, e você sabe como o tempo voa quando estamos discutindo estratégias de expansão. Lá estava eu, parada na nossa sala de estar, usando um vestido que abraçava todas as minhas curvas, maquiagem perfeita, a esperança morrendo lenta e dolorosamente no meu peito. Cristiano, é o nosso aniversário. Ele hesitou com aquele olhar de bicho acuado antes de seu sorriso ensaiado entrar em cena. Claro que é. Que falta de consideração minha. Deixe-me só tomar um banho e podemos pedir delivery daquele tailandês que você gosta. Delivery no nosso aniversário. Enquanto eu estava ali, vestida para seduzir, sentindo-me a pessoa mais cara e tola do mundo. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Enquanto Cristiano tomava banho, alegando que precisava lavar o estresse do dia, pois aparentemente o estresse é algo que você pode esfregar com sabonete caro, peguei o celular dele. Eu sei que futricar é errado, mas situações desesperadoras exigem medidas desesperadoras, e eu estava me afogando no meu próprio casamento. As mensagens de texto dele eram surpreendentemente inocentes. Conversas de negócios com Marcelo, agendamentos com a assistente, as comunicações corporativas chatas de sempre, sem casos secretos, sem trocas picantes com mulheres misteriosas. Se alguma coisa, a vida digital dele era tão estéril quanto o nosso relacionamento. Que irônico! Mas algo me incomodava. O jeito que ele e Marcelo trocavam mensagens parecia diferente. Confortável de uma forma que Cristiano nunca mais parecia estar comigo. Eles tinham piadas internas, referências compartilhadas, uma intimidade fácil que eu invejava. Era como observar duas pessoas que realmente gostavam uma da outra, o que era um conceito estranho no meu casamento. Você sabe o que dizem sobre a curiosidade e os gatos? Bem, este gato estava prestes a descobrir algumas informações muito interessantes, e eu definitivamente ia sobreviver para contar. Pegue Marcelo, por exemplo, sócio de Cristiano, melhor amigo desde a FGV, e o homem que parecia saber a agenda do meu marido melhor do que a própria esposa. Eles moraram juntos na faculdade, abriram a firma de investimentos logo após a formatura. E, de alguma forma, Marcelo estava sempre por perto, sempre convidado para nossos jantares, sempre se juntando a nós nos feriados, sempre a vela que, na verdade, nunca se sentia como uma vela.
Parecia mais que eu era a vela na amizade perfeitamente coreografada deles. Comecei a prestar atenção em coisas que eu tinha ignorado antes, porque estava muito ocupada bancando a esposa perfeita. A maneira como o semblante de Cristiano mudava completamente quando Marcelo entrava em uma sala, subitamente animado, rindo de verdade, mais vivo do que eu o via há meses. O jeito que eles ficavam um pouco perto demais durante discussões de negócios, as conversas fluindo com uma facilidade que me fazia sentir uma estranha na minha própria casa. Marcelo vem para o Natal, Cristiano anunciou uma noite em dezembro, não perguntando, mas me informando como se eu fosse a secretária dele. Claro que sim, respondi, sem me dar ao trabalho de esconder meu sarcasmo. Seria feriado sem Marcelo? Devo reservar um lugar para ele no nosso jantar de aniversário também? Ah, espere. Não temos mais isso. Cristiano me lançou um olhar cortante. Ele é da família, Vitória. Você sabe, ele não tem mais para onde ir. Família. Escolha de palavras interessante, considerando que Marcelo tinha pais no interior e uma irmã em Brasília. Mas, aparentemente, nossa mesa de jantar era onde ele pertencia em todos os feriados importantes. Eu estava começando a me sentir como a convidada indesejada nas minhas próprias celebrações, o que é um feito e tanto quando você está pagando pelo peru. Mas, em vez de começar outra briga que não levaria a lugar nenhum, decidi bancar a detetive. Durante o jantar de Natal, observei-os como se estivesse estudando para o exame mais importante da minha vida. Os olhares compartilhados, a maneira como Marcelo conseguia fazer Cristiano rir apenas levantando uma sobrancelha, o silêncio confortável entre eles, que falava volumes. Quando Marcelo elogiou o jantar que passei o dia todo preparando, Cristiano se encheu de orgulho, como se ele mesmo tivesse cozinhado. Aqui está algo divertido. Você já observou duas pessoas que estão claramente apaixonadas tentando fingir que são apenas amigos? É como assistir a uma peça mal encenada, onde todos esqueceram suas falas, mas continuam em frente. Depois dos feriados, fiz uma descoberta que tirou meu mundo de seu eixo. Cristiano havia esquecido de trancar o cofre do escritório em casa, algo que nunca acontecia, porque meu marido era mais obsessivo por segurança do que o Banco Central. Ele guardava documentos importantes ali, escrituras de imóveis, carteiras de investimento, apólices de seguro e, aparentemente, segredos que mudavam a vida. Eu sabia que não deveria olhar. Eu sabia que estava cruzando uns 17 limites diferentes. Mas meu casamento já estava quebrado, e eu precisava entender por que estava vivendo com um estranho que por acaso compartilhava meu sobrenome. A maior parte do conteúdo era exatamente o que se esperava. Documentos legais, registros financeiros, contratos de negócios. Mas, aninhado entre suas escrituras e sua apólice de seguro de vida, como uma espécie de presente de Natal distorcido, encontrei um envelope pardo com o logotipo de uma clínica médica. O cabeçalho dizia Clínica de Saúde Masculina Metrópole. E a data era de 3 anos antes de sequer termos nos conhecido, antes de ele ter me conquistado com a conversa de construir uma vida juntos. Antes de ele ter acenado com a cabeça, solidário, toda vez que eu mencionava querer filhos. Minhas mãos tremiam enquanto eu o abria e, honestamente, deveriam mesmo ter tremido. Consulta e confirmação de procedimento de vasectomia. Esterilização voluntária concluída com sucesso. Paciente aconselhado sobre a permanência do procedimento. Deixe isso absorver por um momento. Meu marido me fez acreditar que eu estava com defeito, enquanto ele literalmente havia se certificado de que nunca poderíamos ter filhos. A audácia era quase impressionante. O envelope escorregou dos meus dedos dormentes como uma arma fumegante. E por um momento, eu apenas fiquei ali no escritório de Cristiano, olhando para a evidência espalhada sobre sua mesa de mogno. 3 anos antes de ele me conhecer. 3 anos antes de ele me conquistar com promessas de para sempre. 3 anos antes de ele me deixar acreditar que meu corpo, de alguma forma, estava falhando com nós dois. Cada conversa sobre nossa futura família tinha sido uma atuação digna de um Oscar. Toda vez que eu sugeria nomes de bebê ou apontava móveis fofos para o quarto, ele estava atuando. Este homem construiu todo o nosso relacionamento sobre uma base de mentiras tão elaborada que faria os políticos terem inveja.
Fotografei os documentos com meu celular, minhas mãos ainda tremendo com uma combinação de raiva e justificação. Então, devolvi cuidadosamente tudo ao seu lugar exato no cofre, porque se Cristiano pensava que era o único que podia jogar o jogo a longo prazo, ele estava prestes a ter um despertar muito rude. As semanas seguintes foram pura tortura. Eu me sentava em frente a Cristiano no jantar, conversando sobre o dia dele. Enquanto isso, por dentro, eu gritava alto o suficiente para acordar os mortos. Eu o observava conversar com Marcelo sobre seus mais recentes empreendimentos de negócios, e, de repente, o relacionamento deles assumiu uma dimensão completamente diferente. Marcelo sabia da vasectomia? Ele também fazia parte desta elaborada decepção? Claro que sim. Você não compartilha um dormitório, abre uma empresa e mantém uma amizade de décadas sem saber o histórico médico do seu parceiro. Especialmente quando esse histórico médico afeta diretamente a mulher com quem ele é casado. Você parece distraída ultimamente, não é, querida? Cristiano observou certa noite, sem tirar os olhos do tablet enquanto rolava e-mails, como o marido atencioso que ele fingia ser. Apenas cansada, respondi, perguntando-me como ele podia estar tão alheio ao fato de que eu havia descoberto suas mentiras. Mas, novamente, Cristiano sempre foi excelente em ver apenas o que queria ver. É uma habilidade útil quando você está vivendo uma vida dupla. A peça final do quebra-cabeça se encaixou durante um jantar que oferecemos para alguns dos associados de negócios de Cristiano. Eu estava interpretando a anfitriã perfeita, como sempre, quando notei algo que gelou meu sangue. Marcelo estava ajeitando a gravata de Cristiano, um gesto íntimo que durou apenas um instante a mais. Os olhos dele se encontraram e, naquele momento, vi algo que explicava absolutamente tudo. Amor. Não amizade, não sociedade de negócios, mas amor romântico, genuíno e profundo. Eu me desculpei e fui para a cozinha, apertando a bancada de mármore até meus nós dos dedos ficarem brancos. Há quanto tempo eles estavam juntos? O relacionamento deles tinha começado na faculdade, ou era algo que se desenvolveu ao longo de anos construindo o império de negócios juntos? Mais importante, por que Cristiano havia se casado comigo se estava apaixonado por outra pessoa? A resposta provavelmente estava bem ali naquele envelope pardo, não estava? A vasectomia, o casamento com uma mulher que desejava desesperadamente filhos. O pacto antenupcial que assinei sem ler cuidadosamente porque estava cega pelo amor e por joias caras. Tudo se somava a algo calculado e cruel. Cristiano havia se casado comigo como fachada, uma esposa linda e bem-sucedida para exibir enquanto vivia sua vida real com Marcelo. E quando nosso casamento sem filhos inevitavelmente falhasse, porque eu não conseguia engravidar, ele seria capaz de manter sua fortuna intacta, enquanto interpretava a vítima de uma mulher defeituosa que não podia lhe dar o herdeiro que ele queria. Era realmente brilhante, de uma forma completamente sociopata. Eu quase tive que admirar o planejamento envolvido. Quase. Comecei a pesquisar como se minha vida dependesse disso porque, francamente, dependia. Pesquisa real, não apenas ligando pontos e tirando conclusões como uma detetive amadora. Eu contratei uma investigadora particular, uma mulher chamada Detetive Sara Lima, que era especialista em casos conjugais e tinha o tipo de histórico que sugeria que ela tinha visto todos os tipos de engano matrimonial imagináveis. Preciso saber se meu marido está tendo um caso, eu disse a Sara, durante nosso primeiro encontro em uma padaria chique em Moema, longe de qualquer lugar que Cristiano ou Marcelo pudessem tropeçar acidentalmente em nós. Sara tinha 40 e poucos anos, olhos perspicazes e profissionalismo com um tipo de atitude sem rodeios que eu gostaria de ter tido 3 anos atrás. A maioria das esposas tem um pressentimento antes de ter provas, ela disse, me examinando por cima da mesa pequena. O que o seu está te dizendo? Que meu casamento tem sido uma mentira desde o primeiro dia e estou prestes a provar isso. Ela assentiu, como se tivesse ouvido essa história milhares de vezes antes, o que era tranquilizador e profundamente deprimente. Me dê 3 semanas. Se houver algo para encontrar, eu encontrarei. Essas 3 semanas foram as mais longas da minha vida. Eu tive que continuar interpretando a esposa devotada,
enquanto por dentro estava construindo um caso para minha própria libertação. Cristiano não notou nada diferente no meu comportamento, o que, honestamente, me disse tudo o que eu precisava saber sobre quanta atenção ele já havia dado à sua esposa real versus sua esposa perfeita imaginária. Vitória parece um pouco estranha ultimamente, não parece? Eu ouvi Marcelo perguntar a Cristiano certa noite, quando eles pensaram que eu estava no andar de cima. Porque, aparentemente, meu marido discutia meu estado emocional com o namorado, mas não comigo. Ela provavelmente está apenas hormonal. Cristiano respondeu desdenhoso. Você sabe como as mulheres ficam. Depois de 3 anos de casamento, essa era a análise clínica dele sobre meu estado emocional. Não estava preocupado que sua esposa pudesse estar infeliz. Não estava preocupado que algo pudesse estar errado, apenas hormonal. Como se eu fosse algum tipo de padrão climático imprevisível que ocasionalmente produzia tempestades. Eu queria marchar para aquela sala e mostrar a eles dois exatamente o quão hormonal eu poderia ficar. Mas a paciência estava prestes a compensar de maneiras que eles não podiam imaginar. Sara me ligou em uma terça-feira de manhã, enquanto Cristiano estava na academia com Marcelo. A rotina diária deles que eu nunca tinha questionado antes, mas que agora parecia a cobertura perfeita para o que quer que estivessem realmente fazendo durante aqueles treinos de 2 horas. Precisamos nos encontrar, ela disse simplesmente. Tenho o que você está procurando. As fotografias eram absolutamente incriminadoras. Cristiano e Marcelo saindo de um hotel de luxo na Faria Lima. Não é o tipo de lugar para uma reunião de negócios, a menos que o seu negócio envolva camas king size e serviço de quarto. Cristiano e Marcelo em um restaurante no Itaim Bibi, de mãos dadas à mesa como os amantes que obviamente eram. Cristiano e Marcelo se beijando na porta do prédio de Marcelo, na Vila Olímpia, à meia-noite, quando Cristiano havia me dito que estava trabalhando até tarde no escritório. Há quanto tempo? Eu perguntei, olhando para as evidências da vida dupla do meu marido espalhadas pela mesa como cartas de baralho no pior jogo de pôquer do mundo. Pelo que posso dizer, pelo menos desde a faculdade, talvez mais. Eles são muito cuidadosos, muito discretos, mas há padrões. Registros de hotel no nome de Marcelo, reservas de restaurantes para 2, em locais onde é improvável que encontrem alguém do círculo profissional deles. Seu marido tem vivido uma vida dupla por muito tempo. Eu me senti estranhamente calma ao absorver essa informação. A traição estava completa agora. Chega de me perguntar, chega de duvidar dos meus instintos, chega de dar desculpas para um comportamento que nunca fez sentido. Cristiano havia se casado comigo para esconder seu relacionamento com Marcelo, fez uma vasectomia para garantir que eu nunca engravidasse e criou a armadilha perfeita para garantir que eu sairia do nosso divórcio sem nada, exceto que ele cometeu um erro de cálculo crucial. Ele subestimou a esposa. Eu quero o divórcio, anunciei em uma quinta-feira à noite, parada na porta do escritório de Cristiano enquanto ele revisava relatórios trimestrais. Eu havia ensaiado esse momento por semanas, mas minha voz ainda saiu mais forte e clara do que eu esperava. Cristiano nem sequer levantou os olhos do laptop. Por que ele faria isso? Eu era apenas a esposa dele. Não seja dramática, Vitória. O que quer que esteja incomodando você, podemos discutir isso racionalmente, como adultos. Não há nada para discutir. Eu quero sair deste casamento. Isso chamou a atenção dele. Ele finalmente levantou a cabeça e eu vi a frieza piscar em seus olhos antes que sua expressão se instalasse no que eu havia aprendido a reconhecer como seu rosto de negociação. O mesmo que ele usava com clientes difíceis que não entendiam a sorte que tinham de ter a experiência dele. Vitória, não vamos tomar decisões precipitadas. Casamento é trabalho e ambos precisamos nos esforçar mais. Esforço? Eu ri e soou áspero até para meus próprios ouvidos. Cristiano, qual foi a última vez que você me tocou? Qual foi a última vez que tivemos uma conversa de verdade sobre algo que importasse? Qual foi a última vez que você me tratou como esposa em vez de um acessório caro que fica bem em festas da empresa? Ele se levantou, movendo-se ao redor da mesa com o tipo de graça predatória que antes fazia meu coração disparar e agora apenas me irritava. Você está sendo emocional. Esta é exatamente o tipo de reação que torna a comunicação produtiva impossível. Acabou a comunicação. Eu protocolei os papéis. Você será notificado amanhã de manhã. A máscara escorregou então, apenas por um momento,
e eu vi algo frio e calculista em sua expressão. O Cristiano real, aquele que havia planejado toda essa farsa desde o início. Você pode querer reconsiderar essa decisão, Vitória. Lembra-se do nosso pacto antenupcial? Você abriu mão de muitos direitos quando estava tão ansiosa para se tornar a Sra. Matos. Lá estava, a ameaça que eu estava esperando, o lembrete de que ele detinha todo o poder financeiro, que ele havia estruturado nosso casamento para garantir que eu ficaria sem nada se algum dia tentasse sair. Cristiano sempre foi minucioso em seu planejamento. Foi uma das qualidades que eu antes admirava nele. Eu me lembro, eu disse calmamente. Eu também me lembro da cláusula sobre divórcio litigioso com base em culpa e da provisão para pensão alimentícia em casos de adultério ou fraude. A confiança dele vacilou ligeiramente, como uma rachadura aparecendo em mármore caro. Eu não sei o que você pensa que sabe, mas eu sei sobre Marcelo. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós como um fio elétrico, crepitando com energia perigosa. O rosto de Cristiano ficou completamente em branco, aquela máscara inexpressiva que ele usava quando estava calculando seu próximo movimento em uma negociação de alto risco. Eu não sei o que você quer dizer com isso. Claro que não sabe. Eu me virei para sair, então fiz uma pausa na porta para minha frase de efeito. Ah, e Cristiano, você pode querer ligar para seu advogado. Você vai precisar da melhor equipe jurídica que o dinheiro pode comprar. Confiem em mim nesta. Os procedimentos de divórcio foram exatamente tão brutais quanto eu esperava. Cristiano contratou a equipe jurídica mais cara da cidade, homens internos de R$10.000, que eram especialistas em proteger homens ricos de suas esposas inconvenientes. Eles apresentaram moção após moção, questionando meu estado mental, minhas contribuições financeiras para o casamento, minha adequação como cônjuge. Mas eles cometeram um erro crucial. Eles presumiram que eu era a mesma mulher ingênua que havia assinado aquele pacto antenupcial 3 anos atrás. A audiência preliminar foi marcada para uma terça-feira de manhã, na Vara de Família de São Paulo. Cheguei cedo, vestida em um terno azul marinho que projetava competência e respeitabilidade. Embora os advogados de Cristiano tivessem solicitado uma audiência a portas fechadas, de alguma forma a mídia havia descoberto o caso. A Matos Investimentos era bem conhecida nos círculos financeiros, e divórcios confusos de homens ricos sempre rendiam excelentes matérias. Cristiano chegou com sua equipe jurídica e Marcelo, que estava lá como apoio moral e sócio. Eles se reuniram em sua mesa, cochichando estratégias e lançando olhares confiantes na minha direção, como se estivessem planejando uma aquisição hostil. Eu me sentei sozinha com minha advogada, uma mulher inteligente chamada doutora Isabela Braga, que era especialista em casos de Davi contra Golias e nunca havia perdido para um Golias. Você está pronta para isso? Isabela perguntou baixinho. Eu acariciei minha bolsa, sentindo o peso do envelope pardo dentro. Estou pronta há meses. A audiência começou com o advogado de Cristiano pintando-o como o marido dedicado cuja esposa havia se tornado cada vez mais instável e exigente. Eles apresentaram nosso pacto antenupcial com a desenvoltura de mágicos, tirando coelhos de cartolas, destacando a cláusula que me deixaria com ativos mínimos se nosso casamento terminasse devido à minha incapacidade de fornecer filhos. Meu cliente entrou neste casamento com um entendimento expresso de que ele e a Sra. Matos iriam começar uma família. O advogado dele entoou como se estivesse fazendo um elogio fúnebre. Quando ficou claro que a Sra. Matos era incapaz de cumprir este aspecto essencial do acordo conjugal, o relacionamento se deteriorou além do reparo. Incapaz de cumprir. A escolha de palavras foi deliberada, projetada para me fazer parecer defeituosa, quebrada, menos do que uma mulher de verdade. Senti todos os olhos naquele tribunal me avaliando, perguntando-se o que havia de errado comigo, que eu não podia dar ao meu marido o filho que ele queria. Foi realmente uma performance e tanto. Eu quase acreditei nela. Mas então, o advogado de Cristiano cometeu seu erro fatal. Ele olhou diretamente para mim com aquele sorriso presunçoso que dizia que ele pensava que já havia vencido. Além disso, meritíssimo, evidências médicas mostrarão que a Sra. Matos é, de fato, infértil. Meu cliente suportou 3 anos de falsa esperança, enquanto sua esposa ocultava sua condição,
tornando a concepção impossível. O silêncio naquele tribunal era ensurdecedor. Podia-se ouvir um alfinete cair enquanto o juiz Dr. Camargo olhava para Cristiano, esperando por uma explicação que não vinha. O rosto de Cristiano passou de confiante para pálido e para verde em cerca de 30 segundos. Uma grande transformação para alguém que geralmente controlava todas as salas em que entrava. Meritíssimo, eu disse, levantando-me apesar do olhar surpreso de Isabela. Tenho evidências que gostaria de apresentar ao tribunal. Eu caminhei até a bancada do juiz, meus saltos clicando no piso de mármore como um cronômetro de contagem regressiva, e coloquei aquele lindo envelope pardo em suas mãos. O tribunal ficou em silêncio, exceto pelo ruído de papel, enquanto ele o abria e examinava o conteúdo. Os registros de vasectomia, as fotografias da detetive particular, extratos bancários mostrando cobranças de hotel e contas de restaurante dos encontros secretos de Cristiano com Marcelo, registros telefônicos documentando ligações noturnas entre eles, enquanto Cristiano estava supostamente trabalhando até tarde. A expressão do juiz Dr. Camargo ficou mais sombria enquanto ele revisava cada peça de evidência. Finalmente, ele levantou os olhos, seu olhar se movendo de Cristiano para Marcelo e para mim, como se estivesse assistindo ao jogo de tênis mais caro do mundo. Senhor Matos, ele disse, sua voz carregando o peso da autoridade judicial e de um desgosto mal contido. Gostaria de explicar estes documentos? O advogado de Cristiano pulou como se sua cadeira estivesse em chamas. Meritíssimo, não estávamos preparados para abordar essas alegações hoje. Solicitamos uma continuação para revisar adequadamente esses documentos e preparar nossa resposta. Alegações? As sobrancelhas do juiz Dr. Camargo se arquearam enquanto ele levantava uma das fotografias. Isto parece ser o seu cliente beijando outro homem do lado de fora de um prédio de apartamentos. O senhor está sugerindo que isso é de alguma forma fabricado? Eu assisti ao mundo de Cristiano desmoronar em tempo real, e, honestamente, eu provavelmente deveria me sentir culpada pelo quão satisfatório foi. Mas depois de 3 anos sendo feita para sentir que eu era o problema, que eu estava quebrada e insuficiente, vê-lo se contorcer parecia justiça servida com uma pitada de karma. Marcelo havia ficado completamente branco, e estava olhando para suas mãos como se elas guardassem os segredos do universo. O homem que se sentia tão confortável interpretando o sócio de negócios preocupado estava subitamente muito interessado nos ladrilhos do chão. Meritíssimo, Isabela se levantou. Estes documentos mostram claramente que o Sr. Matos tem vivido uma vida dupla durante todo o seu casamento com minha cliente. Os registros de vasectomia provam que ele nunca teve a intenção de ter filhos, tornando suas alegações sobre a suposta infertilidade de minha cliente não apenas falsas, mas deliberadamente fraudulentas. O juiz folheou mais fotos, sua expressão ficando mais desgostosa a cada minuto. Este tribunal viu muitos casos de engano conjugal, mas este nível de premeditação é particularmente perturbador. O Sr. Matos parece ter se casado deliberadamente com a Sra. Matos como fachada para seu relacionamento com... O juiz Dr. Camargo olhou para suas anotações. Marcelo Vaz, e então estruturou o pacto antenupcial para garantir que ela não receberia nada quando o divórcio inevitável ocorresse devido à sua própria esterilização voluntária. Cristiano finalmente encontrou sua voz, embora ela tenha saído mais como um grasnido. Meritíssimo, meu relacionamento com Marcelo é puramente profissional. Senhor Matos, a voz do juiz era gélida. Eu o aconselho veementemente a não cometer perjúrio em meu tribunal. A evidência diante de mim sugere o contrário, e eu vi casos suficientes para reconhecer uma mentira quando ouço uma. A seção da mídia estava rabiscando notas freneticamente. Eu já podia ver as manchetes de amanhã. Magnata de investimentos tem vida secreta exposta. E casamento de milionário foi fraude elaborada. A imagem pública, cuidadosamente construída de Cristiano, estava se desintegrando mais rápido do que um castelo de areia em um furacão, e eu tinha assentos na primeira fila para o espetáculo. À luz desta evidência, o juiz Dr. Camargo continuou, eu decido que o pacto antenupcial é nulo devido à fraude.
A senhora Matos entrou neste contrato sob falsas pretensões, acreditando que estava se casando com um homem que compartilhava seu desejo por filhos, quando na verdade o Sr. Matos havia deliberadamente tornado a concepção impossível. O advogado de Cristiano parecia ter levado um tapa com um peixe molhado. Meritíssimo, nós respeitosamente solicitamos. Além disso, a voz do juiz cortou o tribunal como uma lâmina. Estou concedendo à senhora Matos 50% de todos os ativos conjugais, incluindo a residência principal, propriedades de férias e uma porção substancial da Matos Investimentos. 50% de tudo, incluindo a cobertura, onde eu havia passado 3 anos me sentindo uma estranha. A casa de praia, em Angra dos Reis, onde eu havia organizado inúmeras festas para os amigos e associados de negócios dele. E, o mais importante, uma participação majoritária na empresa, que havia sido o bebê de Cristiano e Marcelo. Cristiano pulou de pé como se tivesse levado um choque elétrico. Meritíssimo, isso é impossível. A empresa é o trabalho da minha vida. Que o senhor construiu durante o seu casamento usando as leis de propriedade comunitária. O juiz Dr. Camargo respondeu friamente. Sua esposa tinha direito à transparência sobre suas intenções e status de fertilidade. Em vez disso, o senhor cometeu fraude em uma escala que choca a consciência deste tribunal. Eu podia praticamente ver os cifrões evaporando dos olhos de Cristiano. O homem que pensava ser tão esperto, tão cuidadoso em seu planejamento, acabara de perder tudo porque havia subestimado a mulher com quem se casou por aparências. Foi quase poético. O rescaldo daquela vitória no tribunal foi rápido e brutal. Em 48 horas, a notícia do engano de Cristiano se espalhou pelo centro financeiro de São Paulo como um incêndio. A história tinha tudo o que as socialites famintas por fofocas adoravam. Casos secretos, fraude financeira e a espetacular queda de um homem rico. Os associados de negócios de Cristiano começaram a se distanciar imediatamente. Ninguém queria ser associado a um homem que havia cometido fraude conjugal, especialmente em um mundo onde a reputação era tudo. Chamadas não foram retornadas, convites para almoço foram rescindidos e, de repente, Cristiano se viu persona non grata nos mesmos círculos onde ele havia reinado. Marcelo arcou com o peso da queda profissional. Os investidores deles, já nervosos com o escândalo, começaram a retirar seu dinheiro quando perceberam que os 2 sócios fundadores da empresa estavam vivendo uma mentira que fazia as novelas parecerem discretas. O homem que havia ajudado a construir a Matos Investimentos do zero estava subitamente tóxico por associação. Eu me mudei de volta para a cobertura, enquanto Cristiano embalava seus pertences como um general derrotado recuando da batalha. A ironia não me passou despercebida. A mulher que ele tentou deixar sem nada estava agora morando na casa dele, cercada pela arte e pelos móveis que ele escolhera para impressionar pessoas que não atendiam mais suas ligações. Isso não acabou, Vitória, ele disse em seu último dia, parado em nossa antiga sala de estar com caixas de seus itens pessoais empilhadas ao seu redor como as ruínas de seu antigo império. Você acha que ganhou algo, mas não tem ideia de como administrar um negócio. Você vai perder tudo em 1 ano. Eu estava sentada em sua poltrona de couro favorita, aquela onde ele costumava ler relatórios financeiros enquanto me ignorava. Sabe o que é engraçado, Cristiano? Você passou 3 anos me tratando como se eu fosse estúpida demais para notar suas mentiras. Fraca demais para revidar, dependente demais de você para sobreviver sozinha. E, no entanto, aqui estamos nós. A cobertura parecia diferente depois que Cristiano se foi. Maior de alguma forma, como se pudesse finalmente respirar sem sua presença sufocante. Eu andei pelos cômodos que pareciam um museu e comecei a torná-los realmente meus. A primeira coisa que fiz foi doar a preciosa coleção de arte dele, cada peça pretensiosa que ele havia comprado para ostentar seu gosto sofisticado, para o MASP. Deixe que eles lidem com o legado dele enquanto eu construo o meu próprio. Doutora Isabela Braga, minha advogada, tornou-se minha conselheira enquanto eu navegava no complexo processo de assumir o controle da Matos Investimentos. A empresa estava perdendo clientes e dinheiro como um navio afundando, mas a estrutura dela era sólida.
Cristiano e Marcelo haviam construído algo valioso, mesmo que tenham destruído a reputação com seu drama pessoal. Você tem duas escolhas, Isabela explicou durante uma de nossas sessões de estratégia. Vender suas ações e sair com dinheiro suficiente para comprar uma ilha pequena, ou lutar para reconstruir a reputação da empresa e, potencialmente, ganhar ainda mais dinheiro a longo prazo. Pensei nisso por exatamente 30 segundos. Eu não passei por tudo isso apenas para pegar o caminho mais fácil. Além disso, eu quero provar que esta empresa pode ter sucesso sem eles. A primeira reunião do conselho de que participei como acionista majoritária foi memorável da melhor maneira possível. Esses homens, que me conheciam apenas como a esposa decorativa de Cristiano, de repente tiveram que me levar a sério como proprietária de um negócio. O ajuste foi doloroso para todos os envolvidos, mas principalmente para eles. Senhora Matos, um dos membros do conselho disse cuidadosamente, como se estivesse desarmando uma bomba. Nós apreciamos seu entusiasmo, mas gerenciar uma empresa de investimentos requer conhecimento e experiência especializados. O senhor está absolutamente certo. Eu concordei com um sorriso que poderia ter cortado o vidro. E é por isso que estou trazendo consultores e assessores para ajudar a guiar a transição. Mas não se engane, eu não vou a lugar nenhum. Esta é a minha empresa agora. Reconstruir a reputação da Matus Investimentos foi como realizar uma cirurgia em um paciente que estava em hemorragia na mesa de operações. Todos os dias traziam novos desafios. Clientes ameaçando sair, funcionários incertos sobre seus futuros, concorrentes circulando como abutres, esperando para desmembrar nossos ativos restantes. Mas eu tinha vantagens que Cristiano nunca possuiu. Eu entendia as pessoas de maneiras que ele nunca se deu ao trabalho de aprender. Enquanto ele se concentrava em números e lucros, eu passei anos gerenciando relacionamentos, lendo a dinâmica social, entendendo o que as pessoas realmente queriam versus o que diziam que queriam. Acontece que essas habilidades são surpreendentemente úteis nos negócios. Minha primeira grande decisão foi o rebranding. A Matos Investimentos se tornou a Meridian Capital, um novo começo sem a bagagem do escândalo de Cristiano. Contratei uma equipe de gestão de crise, uma nova firma de marketing e, o mais importante, trouxe Rebeca Torres como CEO. Rebeca era tudo o que eu não era: expertise financeira, 15 anos de experiência administrando firmas de investimento e uma reputação por recuperar empresas em dificuldades. Ela também era uma mulher em um setor dominado por homens que entendia exatamente como era ser subestimada por homens internos caros. Por que eu? Ela perguntou durante nosso primeiro encontro. Você poderia contratar qualquer número de executivos experientes que provavelmente trabalhariam por menos dinheiro e fariam menos perguntas. Porque você sabe como é ter todo mundo presumindo que você não pertence à sala, eu disse. E porque, quando pesquisei seu histórico, percebi que você é exatamente o tipo de pessoa que Cristiano nunca teria contratado, o que a torna perfeita para o que estamos tentando construir. Rebeca sorriu com isso. Você quer provar que a empresa pode ter sucesso sem ele. Eu quero provar que pode ter sucesso melhor sem ele. Os primeiros 6 meses foram brutais de maneiras que eu não havia antecipado. Perdemos cerca de 40% da nossa base de clientes, tivemos que demitir 1/3 do nosso pessoal e houve dias em que me perguntei se Cristiano estava certo sobre minha capacidade de administrar um negócio. Mas lentamente, gradualmente, começamos a atrair novos clientes que ficaram intrigados com nossa história. Acontece que havia muitas pessoas que gostavam da ideia de investir com uma empresa que havia sido construída a partir das cinzas de um escândalo de fraude. Nós nos promovemos como transparentes, éticos e liderados por pessoas que entendiam o custo real do engano. Era uma narrativa atraente e, mais importante, funcionou. Marcelo tentou entrar em contato comigo uma vez, cerca de 8 meses após o divórcio ser finalizado. Ele ligou para meu escritório, de alguma forma passou pela minha assistente e me pegou em uma noite tardia, quando eu estava revisando relatórios trimestrais e me perguntando se eu havia mordido mais do que podia mastigar. Vitória, eu queria pedir desculpas, ele disse, sua voz pesada com uma culpa que provavelmente era genuína. Eu nunca quis que você se machucasse com tudo isso. Mas você sabia que eu me machucaria. Eu respondi calmamente, pousando minha caneta e me recostando na cadeira.
Você sabia que Cristiano havia se casado comigo sob falsas pretensões. Sabia que ele havia feito uma vasectomia. Sabia que ele estava planejando me deixar sem nada quando nosso casamento sem filhos inevitavelmente falhasse. Você sabia de tudo isso e participou mesmo assim. Eu o amo, Marcelo disse simplesmente, como se isso explicasse tudo e o absolvesse de toda a responsabilidade. Eu sei que ama, mas o amor não desculpa a crueldade, Marcelo. E o que vocês dois fizeram comigo foi incrivelmente cruel. Foi calculado, deliberado e projetado para destruir minha vida para a conveniência de vocês. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Pelo que vale, eu acho que Cristiano te subestimou desde o início. Ele viu o que queria ver, alguém que pudesse controlar e manipular. Ele nunca viu o quão forte você realmente é. Não, eu concordei. Ele não viu, e esse foi o maior erro dele. 2 anos após o divórcio, a Meridian Capital não estava apenas sobrevivendo. Estávamos prosperando de maneiras que teriam feito a cabeça de Cristiano girar. Nossa carteira de clientes havia crescido em 300%. Abrimos escritórios em Curitiba e Belo Horizonte. E Rebeca havia sido destaque na capa da revista Exame como uma das estrelas em ascensão do setor. Mas meu verdadeiro triunfo veio em uma terça-feira de manhã, quando minha assistente me chamou no escritório com uma empolgação incomum na voz. Senhora Matos, a senhora tem uma visita. Um senhor Davi Lima, da Lima e Associados. Ele diz que é sobre uma proposta de negócios que a senhora achará muito interessante. Davi Lima acabou sendo o irmão de Sara, a detetive particular que me ajudou a reunir evidências contra Cristiano. Ao contrário de sua irmã, Davi era um especialista em aquisições corporativas que ganhava a vida comprando e vendendo empresas em dificuldades, como uma espécie de abutre de negócios. Tenho algo que acho que você vai querer ver, ele disse, deslizando uma pasta sobre minha mesa com a satisfação de quem entrega uma excelente notícia. A Matos Investimentos está à venda. Eu abri a pasta e senti um sorriso se espalhar pelo meu rosto que provavelmente parecia quase predatório. A empresa original de Cristiano e Marcelo, aquela que eles haviam perdido a maioria de seus clientes e investidores após o escândalo, estava agora sangrando dinheiro e procurando desesperadamente por um comprador. O preço pedido era uma fração do que a empresa valia durante seu auge. Eles estão pedindo 12 milhões de reais, Davi explicou. Com base em seus ativos restantes e contratos de clientes, na verdade é um negócio decente para alguém que sabe como reverter uma marca danificada. 12 milhões de reais. Troco perto do que eu havia conseguido no acordo de divórcio. Mais importante, isso me daria a chance de fechar o ciclo. Ser dona da empresa em torno da qual Cristiano havia construído toda a sua identidade. Tem mais uma coisa, Davi acrescentou com um sorriso que sugeria que ele gostava tanto do trabalho dele quanto eu estava prestes a gostar do meu. Eles não sabem que você é a potencial compradora. Eu tenho representado você através de uma shell company. Então, pelo que eles sabem, estão vendendo para investidores anônimos. O pensamento do rosto de Cristiano, quando ele percebesse quem estava comprando o trabalho de sua vida, era quase delicioso demais para contemplar. Quase. A aquisição foi concluída sem problemas, mais suave do que as mentiras de Cristiano haviam parecido. A Matos Investimentos se tornou oficialmente uma subsidiária da Meridian Capital. E com isso, veio algo que eu não esperava. Um encerramento que parecia melhor do que qualquer sessão de terapia. Cristiano me ligou no dia em que a venda foi finalizada. Eu estava no meu escritório, olhando para o horizonte de São Paulo e pensando em como minha vida havia mudado quando meu telefone tocou com o número dele. Eu quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Vitória. A voz dele estava monótona, derrotada, despojada de toda a confiança que o havia tornado tão atraente. Eu acabei de descobrir quem comprou a empresa. Parabéns pela venda, eu disse agradavelmente, como se estivesse falando com qualquer outro conhecido de negócios. Soube que você conseguiu um preço justo, considerando as circunstâncias e a reputação atual da empresa. Por quê? A pergunta saiu crua, zangada, como um animal ferido. Você já tirou tudo de mim. Por que isso também? Eu não tirei nada de você, Cristiano. Eu simplesmente parei de deixar você tirar de mim. Eu me recostei na cadeira, sentindo-me estranhamente em paz com esta conversa. Você construiu essa empresa durante nosso casamento usando propriedade comunitária. Por lei,
Eu sempre tive direito à metade dela. Agora eu sou dona de tudo, de forma justa e honesta. Você não entende o que essa empresa significava para mim. Eu entendo perfeitamente. Era sua identidade, sua prova de valor, seu legado. Assim como nosso casamento deveria ter sido minha identidade, minha prova de valor, meu legado. A diferença é que você tentou destruir o meu enquanto construía o seu sobre mentiras. Eu estou reconstruindo o seu com honestidade. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele havia desligado. Finalmente ele disse: "O que você vai fazer com ela?" Transformá-la em algo que não precise de fraude para ter sucesso. A integração da Matos Investimentos na Meridian Capital levou 6 meses de planejamento cuidadoso. Mantivemos os melhores funcionários, os relacionamentos com clientes mais valiosos e as estratégias de investimento sólidas que haviam tornado a empresa bem-sucedida em primeiro lugar. Todo o resto, a cultura tóxica, a rede de velhos amigos, a arrogância casual que havia permitido o engano de Cristiano, nós eliminamos completamente. Mas a verdadeira surpresa veio quando descobri o quão profundos os problemas financeiros de Cristiano haviam se tornado. O homem que antes controlava milhões estava agora lutando para sobreviver, como uma espécie de miserável financeiro. Sua reputação no mundo financeiro foi destruída. Sua marca pessoal era tóxica, e o acordo de divórcio o deixou com muito menos do que ele havia previsto. Marcelo se saiu um pouco melhor, mas apenas porque teve o bom senso de se distanciar de Cristiano assim que o escândalo estourou. Ele se mudou para Florianópolis, abriu uma pequena consultoria e estava reconstruindo lentamente sua carreira com um perfil mais baixo. Homem esperto, mesmo que seu gosto por parceiros fosse questionável. Quanto a mim, eu estava morando na cobertura que antes parecia uma prisão, administrando empresas que geravam mais receita do que Cristiano jamais sonhou. E pela primeira vez em anos, eu senti que podia realmente respirar. Mas a história não termina com sucesso profissional e vingança financeira, porque, aparentemente, a vida tinha mais surpresas reservadas para mim. Eu estava em um gala de caridade, o tipo de evento que eu havia frequentado dezenas de vezes como acessório de Cristiano, quando conheci o Dr. Gabriel Almeida. Ele era um cirurgião pediátrico do Hospital Albert Einstein, recém-divorciado e refrescantemente desinteressado pelo meu sucesso nos negócios ou status social. "Então, você é a mulher que derrubou a Matos Investimentos", ele disse quando fomos apresentados, seu tom mais curioso do que julgador. "Eu sou a mulher que sobreviveu a Matos Investimentos", corrigi. "Há uma diferença." Ele me estudou com olhos inteligentes e cinzentos que me lembravam nuvens de tempestade. Imagino que sim. Isso deve ter exigido uma força incrível. Foi a primeira vez em anos que alguém reconheceu o que eu havia passado, em vez de apenas focar no que eu havia ganho com isso. A maioria das pessoas via a cobertura, a empresa bem-sucedida, a vitória financeira e presumia que eu havia saído por cima. Gabriel foi a primeira pessoa a reconhecer que sobreviver àquele nível de engano e traição havia exigido algo mais profundo do que apenas bons advogados e determinação. Conversamos por 3 horas naquele gala, muito depois de o programa formal ter terminado e a maioria dos convidados ter ido para casa. Ele me contou sobre seu trabalho salvando vidas de crianças, sobre seu próprio divórcio complicado de uma mulher que queria o salário de um médico, mas não a agenda de um médico. Eu contei a ele sobre a construção de uma empresa a partir das cinzas de um casamento fraudulento, sobre aprender a confiar nos meus instintos depois de anos sendo manipulada por um profissional. "Você gostaria de jantar alguma hora?" ele perguntou quando a noite estava terminando. "Em algum lugar tranquilo, onde possamos continuar esta conversa sem centenas de pessoas fingindo não escutar." Eu quase disse não. Depois de tudo o que eu havia passado com Cristiano, a ideia de confiar em outro homem parecia tão atraente quanto uma cirurgia de canal voluntária. Mas algo em Gabriel parecia diferente, genuíno, de uma forma que Cristiano nunca havia sido, mesmo durante suas atuações mais convincentes. "Eu provavelmente deveria avisá-lo", eu disse. "Eu venho com muita bagagem. Escândalo público, problemas de confiança, um ex-marido que cometeu fraude conjugal e uma tendência a investigar o histórico das pessoas antes do segundo encontro." Gabriel sorriu.
e não era nada parecido com o charme ensaiado de Cristiano. Este era caloroso, real, desprotegido. Eu venho com agendas de cirurgia de emergência, uma tendência a desaparecer no trabalho por períodos de 12 horas e uma ex-esposa que diz a quem quiser ouvir que escolhi minha carreira em vez do nosso casamento. Quer comparar a bagagem no jantar de sexta-feira? Percebi que estava sorrindo de volta. O primeiro sorriso genuíno que senti em mais tempo do que eu conseguia me lembrar. Parece perfeito. 6 meses depois, eu estava parada no banheiro da minha cobertura, olhando para um teste de gravidez com 2 linhas rosas, sentindo emoções que eu não conseguia nomear, depois de tudo que Cristiano havia me feito passar, os anos pensando que eu estava com defeito, a humilhação pública no tribunal, a cruel ironia de ser chamada de estéril por um homem que se fez estéril, eu estava grávida. Gabriel e eu estávamos levando as coisas devagar, construindo confiança e intimidade de maneiras que eu nunca havia experimentado com Cristiano. Ele havia sido paciente com minha ansiedade sobre compromisso, compreensivo sobre minha necessidade de independência e incrivelmente solidário com meus empreendimentos de negócios. Quando eu lhe disse sobre querer filhos algum dia, ele simplesmente disse: "Algum dia me parece bom, quando você estiver pronta." Aparentemente, algum dia havia chegado mais cedo do que esperávamos. "Vitória!" Gabriel chamou do quarto. "Está tudo bem aí?" Eu abri a porta do banheiro, ainda segurando o teste, ainda tentando processar essa reviravolta dos acontecimentos. Gabriel olhou para o meu rosto, depois para o teste em minhas mãos, e sua expressão mudou de preocupação para maravilha. "Você está..." Ele começou, então parou, esperando que eu lhe dissesse como me sentia sobre essa notícia antes que ele revelasse sua própria reação. "Eu estou grávida", eu disse, as palavras soando surreais. Depois de todas as mentiras de Cristiano sobre eu ser infértil, depois de acreditar por anos que talvez nunca pudesse ter filhos, eu estou realmente grávida. Gabriel cruzou a sala em 2 passos e me envolveu em seus braços, cuidadoso e gentil, como se tivesse medo de que eu pudesse quebrar. "Como você se sente em relação a isso?" "Aterrorizada", eu admiti. Animada, justificada, como se o universo tivesse um senso de humor e um timing excelente. Quando Isadora Rosa Almeida nasceu em uma manhã de terça-feira nevada de fevereiro, pesando 3 quilos e 200 gramas, com uma cabeça cheia de cabelo escuro e o queixo determinado do pai, eu finalmente entendi como era a verdadeira vitória. Não era o sucesso financeiro, não era o reconhecimento profissional, nem mesmo a satisfação de ver o império de Cristiano desmoronar. A verdadeira vitória era segurar minha filha em meus braços, sabendo que eu havia sobrevivido a tudo que havia tentado me quebrar e emergido mais forte, mais sábia e infinitamente mais capaz de amar do que eu jamais pensei ser possível. Gabriel me pediu em casamento quando Isadora tinha 6 meses, não com um diamante enorme projetado para impressionar outras pessoas, mas com a simples aliança de ouro da avó dele e a promessa de que ele passaria a vida sendo digno da confiança que eu depositei nele. Casamos em uma pequena cerimônia no Jardim da Cobertura, rodeados pelas pessoas que me apoiaram durante o período mais sombrio da minha vida. Quanto a Cristiano e Marcelo, eles não foram convidados, obviamente. Eu soube que eles se mudaram para Florianópolis, onde Marcelo estava administrando uma pequena consultoria de investimentos e Cristiano estava trabalhando como analista de nível médio. Eles estavam juntos, finalmente vivendo abertamente como um casal, mas suas reputações profissionais nunca se recuperaram. Às vezes, a melhor vingança é realmente viver bem, e eu estava vivendo muito, muito bem. Se esta história ressoou com você, não deixe de curtir e se inscrever para mais contos de pessoas que transformaram suas piores traições em seus maiores triunfos. Lembre-se, às vezes as pessoas que nos subestimam nos dão o maior presente de todos: a motivação para provar que estavam espetacularmente erradas. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um Super Thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever.
Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.